Gustav Jung foi um dos maiores médicos de todos os tempos e um dos grandes pensadores do século XX. Seu objetivo sempre foi o de ajudar homens e mulheres a se conhecerem melhor para que, por meio deste conhecimento e de um refletido autocomportamento, pudessem usufruir de vidas plenas, ricas e felizes. No fim de sua vida, que foi tão plena, rica e feliz como poucas que conheci, ele decidiu empregar as forças que lhe restavam para endereçar a sua mensagem a um público maior do que aquele que até então alcançara. Terminou esta tarefa e sua vida no mesmo mês. Este livro é o seu legado ao grande público leitor. Olá, mulheres divinas! Olá, seres de luz! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou falar sobre o livro O Homem e Seus Símbolos, Concepção e Organização de Carl Gustav Jung. E esse livro, ele é geralmente indicado como começar a estudar Jung, comece por ele. Eu sou psicanalista integrativa, trabalho com atendimentos online em psicanálise, especificamente para mulheres acima de 35 anos. Sou também astróloga, oraculista, arte-terapeuta, biblioterapeuta. E vários desses temas passeiam pela teoria de Jung. Anos atrás, quando eu quis de fato me aprofundar na teoria de Jung e realmente diretamente na fonte, né, no autor diretamente e não nos seus pós-jungianos, enfim. Sempre que eu ia pesquisar o assunto, sempre via vídeos, textos, comentários dizendo comece por este livro. Mas por quê? Por que começar por este livro, né? Muitos colocam que a linguagem desse livro é mais acessível que a maioria deles. E sim e não, tá? É bem importante a gente pensar num livro dentro do seu contexto. Que história esse livro conta? Apesar de ser um livro, não é um livro literário no sentido de ficção, mas dentro da vida de Jung, ele tem um espaço muito importante. Então, e aqui acho que vale muito essa ressalva e até essa reflexão, se você não toma isso também como uma premissa, até quando vai selecionar os vídeos que vai assistir, é muito importante a gente saber quem é a pessoa que está resenhando um livro, quem é a pessoa que está dando uma opinião sobre alguma coisa, porque tanto isso pode conversar diretamente com a sua realidade e ser completamente a ver com tudo que você trabalha, concorda, enfim, e a opinião dessa pessoa vai te acrescentar, ou então não, você assistir vídeos de pessoas com formações, atuações completamente diferentes do que você faz, do que você acredita, enfim, e aí aquilo meio que não conversa com o que você é, com o que você pratica. E esse livro, ele também tem uma história nesse sentido, do como ele se coloca, como ele conversa com a história de Jung, da sua bibliografia, de toda a sua produção ao longo da sua vida. Então, vou colocar aqui a minha opinião, a minha resenha e também vai acabar servindo como uma apresentação também desse livro, no meu lugar sou terapeuta integrativa, tenho graduação em terapias integrativas e complementares, pós-graduação em psicanálise clínica, também tenho pós-graduação em psicologia analítica junguiana e as formações também livres em cada uma dessas áreas. Utilizo na minha vida, nos meus atendimentos, tanto as teorias mais raízes, vamos colocar assim, né, os autores ali que fundaram a psicanálise estavam junto também com Freud,
nesses primeiros anos da psicanálise, os dissidentes da psicanálise, tem vários com obras muito interessantes e claro que também teorias e práticas das terapias integrativas. Então, essa é a pessoa que vai emitir a opinião sobre o livro. E esse livro tem também uma história e tem também uma posição na vida de Jung, porque esse livro é o último livro que Jung escreveu na sua vida. E aqui a gente está falando de 60 anos de publicações, entre artigos, textos, palestras que foram transformadas também em publicações, enfim, 60 anos de publicações. E aí entra a reflexão que é muito importante a gente ter. Só de publicações, Jung tem 60 anos de vida, muito mais. Será que a mesma coisa que você pensava quando tinha 20 anos, você continua pensando aos 40? E aqui a gente está falando de uma distância de alguns anos, né? As mesmas crenças que você tinha, as mesmas coisas que você acreditava que poderiam mudar o mundo, mudar a sua vida, isso se confirmou através dos anos. Você não abandonou algumas ideias, você não abandonou alguns gostos, temas que tinha, outros se aprofundou cada vez mais, mudou completamente de opinião. Isso acontece também com escritores, com pesquisadores. Freud, muita gente não gosta que fale de Freud junto de Jung, né? Mas como eu sou integrativa, eu me dou a essa liberdade de integrar. Freud, por exemplo, teve praticamente esse mesmo tempo de publicações, mas foi um pouco menos, acredito que uns 55 anos mais ou menos de vida, de produções, né? Produtivo academicamente, escrevendo livros, artigos, pesquisas, enfim. Se a gente pega os primeiros textos de Freud, tem coisas terríveis, do tipo não dá para defender, do tipo não tem utilidade, função, não. Aí ao mesmo tempo que eram coisas toscas demais, não tem defesa. Gente, se ele tivesse parado ali, não teria tido tanta contribuição, gente, na história como um todo, como Freud teve. Mas se uma pessoa pega esses primeiros escritos de Freud, e eu tô falando primeiros, antes ali do Livro dos Sonhos, que é um grande boom, ele escreveu antes também desse livro. Se a gente pegar esses primeiros livros ali do Freud, as primeiras publicações, e julgar toda a criação da teoria da psicanálise com base nesses primeiros livros, teríamos uma ideia completamente errônea. Então, autores como, por exemplo, tanto Freud quanto Jung, apesar de terem tido uma longínqua produção acadêmica e de conceitos e de desenvolvimento das suas teorias, alguns temas eles mudaram de ideia, alguns temas eles terceirizaram, como eu costumo dizer, né? Isso aí, quem acabou fazendo mais foi Freud mesmo, né? Em que alguns temas ele repassou para os seus estudantes, para os seus seguidores. Ó, isso aqui eu não vou estudar, mas você estuda isso, você estuda aquilo. Então teve alguns que se detiveram ao trauma, outros se detiveram à psicanálise com criança, outros a mecanismos de defesa, enfim, que são temas que não são ali de Freud, mas que pessoas ligadas a ele seguiram. E assim também aconteceu com Jung, apesar de muita gente querer dizer que são completamente diferentes, não, tem muita coisa em comum dos dois, sim, mesmo depois da brigalhada toda. E Jung, ele tem uma grande publicação, muitos livros diários,
Inclusive os diários de Jung são fascinantes, mostram ali também uma face de Jung fascinante. Mas Jung não teve tantas mudanças de opinião ao longo da vida. Ele foi acrescentando temas, alguns ele se aproximou, desistiu, retrocedeu, aí esse aí dá um outro vídeo, né, porque o pessoal das terapias holísticas, integrativas, complementares, às vezes puxa um pouquinho isso, mas enfim, é um outro tema. Então Jung, nesse tempo todo de vida, ele passou por muitos temas, alguns ele se aprofundou mais, outros nem tanto, outros ele repassou para alguns dos seus alunos, seguidores. Só que não teve, no caso de Freud, ele não teve esse fechamento, vamos dizer assim, de teoria, que é o que esse livro proporciona. Esse livro, de fato, ele acaba tendo uma função de botou um lacinho em cima da teoria junguiana. Então, aqui a gente tem essa síntese do como Jung terminou a sua vida entendendo a própria teoria que ele criou, a psicologia analítica, e também os conceitos, as utilidades, os exemplos e também ali temas, né, que poderiam dar continuidade com aqueles que seguiam, então, estudando e praticando a sua teoria. Então, esse livro, ele tem essa importância porque ele fecha esses anos de estudo dele, sintetiza muito brevemente, claro, né? Não é a mesma coisa que fazer uma formação, ler na íntegra os outros livros, mas aqui você consegue ter uma visão geral de como de fato se fechou o entendimento do próprio Jung sobre a sua própria teoria. Então, se a gente for pensar em uma síntese, em um ponto final da teoria criada por ele mesmo, seria este livro. Esse é um ponto muito importante que eu vejo poucas pessoas destacando, que é esse local, essa importância que tem esse livro do Jung como realmente ali um fechamento da sua própria obra. Agora vamos à história do livro, que aqui é um ponto fantástico, que está aqui, ó, na introdução. Então, na introdução, a introdução tem 1, 2, 3, 4 páginas. E depois nós temos o sumário. A introdução, ela é contada por Joel Freeman, tá? E quem é Joel Freeman? Joel Freeman, um jornalista da BBC de Londres. E a BBC de Londres falou para ele que ele deveria buscar, então, Jung, isso lá em Zurique, buscar Jung para fazer uma entrevista com ele. Aqui nós já estamos falando de Jung nos seus anos finais de vida, já com uma saúde bem debilitada, já com visitas muito escassas, realmente só daqueles seus alunos mais próximos. Então aqui ele realmente já estava num momento de vida que a gente poderia até colocar se despedindo mesmo da vida, bem mais recolhida. E então o Joel Freeman, amando da BBC, foi lá em busca de Jung para fazer uma entrevista com ele. Aqui nessa época, isso aqui era em 1959. Aqui nessa época, a teoria freudiana já tinha uma grande repercussão, já era bem popular e o que seria um meme, vamos dizer, né? A ideia de Freud explica já era bem popular, bem colocada aí no mundo. Agora, a teoria junguiana não. A teoria junguiana não tinha essa popularidade toda. Jung era muito conhecido principalmente nas áreas médicas, né? Então, ele fazia muitas palestras para
psiquiatras, neurologistas, psicólogos também, mas principalmente para médicos, psiquiatras mesmo. E muitas dessas palestras acabavam se tornando publicações depois, enfim. Mas para o grande público e público de outras áreas, não era tão popular, não era tão conhecido. Ele mesmo tinha uma postura de vida de menos exposição, tá? De menos envolvimento também ali em temas e polêmicas em si. Ele era realmente bem centrado ali nos seus estudos, nas suas pesquisas. E esse jornalista, ele foi fazer então uma entrevista com o Jung e a entrevista foi um sucesso. Então isso deu um up realmente na popularidade do Jung. Quando essa entrevista foi lançada na televisão lá de Londres, ela alcançou ótimos índices, então teve também muita repercussão positiva, muitas pessoas interessadas no que na época chamavam de uma psicologia mais moderna. E dono de editora assistiu essa entrevista e quis então, através dessa popularidade que depois dessa entrevista existiu, lançar um livro de Jung. Só que esse livro, o proprietário dessa editora disse que queria que fosse um livro para o grande público. Não era para ser um livro destinado a pesquisadores, a estudiosos, a médicos com uma linguagem inacessível, enfim, que era para atrair justamente esse público que estava ali, ó, quentinho, querendo saber mais de Jung. Esse dono dessa editora, da editora Aldous Books, ele procurou o jornalista para que o jornalista fizesse esse meio campo ali entre esse proprietário da editora, o Wolfgang e Jung. O entrevistador, apaixonado então já pela teoria junguiana, buscou Jung com essa proposta, levando essa proposta. E a resposta de Jung foi um grande não. E o não de Jung foi justificado por ele já estava com uma idade avançada, já estava com várias debilidades, não tinha mais o mesmo ânimo físico, mental, intelectual, não tinha a mesma disposição para começar um livro àquela altura da sua vida. E ainda mais isso, buscar então escrever numa linguagem acessível para o povo, para a maioria das pessoas. Como é que ele iria fazer isso? Nem ele iria saber como fazer essa linguagem que ele nunca tinha adotado. Então foi um grande não para o Joe Freeman, o repórter. Repassou-se então essa proposta ali, essa resposta, né, para o proprietário da Aldous Books. Houve diversas insistências, mas sempre foi um não. Até que um dia, uma noite, ele sonhou que falava para uma multidão, que de fato não era, repito, personalidade de Jung, ele não era dado a isso. Então Jung entendeu o simbolismo desse seu sonho. Esse falar para a multidão não era ele ir para um estádio, para ele ir a um grande evento e palestrar para milhões de pessoas. Era realmente ele produzir algo que pudesse ser acessível para muitas pessoas. Então, Jung acabou aceitando a proposta de escrever um livro com essa ideia de levar no conhecimento de uma forma mais acessível para a maioria das pessoas. Mas ele colocou um porém, que era Jung iria escrever um capítulo do livro, o primeiro, e os demais capítulos não seria ele que iria escrever. Seriam alunos dele, seguidores dele, que ele iria escolher e cada um iria falar sobre o seu tema. Ele iria escolher
quem iria participar do livro, iria revisar o que eles estavam produzindo, autorizar a publicação, enfim, os textos, mas seu mesmo seria um capítulo apenas. E aí, novamente, ele colocou observação que ele já se sentia numa idade avançada, então o máximo que ele conseguiria seria escrever um artigo. Além disso, ele também deixou bem claro que se durante esse processo de escrita do livro ele viesse a falecer, ele iria designar uma aluna dele para dar continuidade à publicação do livro e que ela deveria garantir que o livro fosse publicado da forma mais próxima a que ele próprio o faria. E aí, no caso, a aluna dele é a Mary Louise von Franz. Outra pessoa com uma publicação aí gigante, anos e volume de publicação enorme dentro da psicologia analítica. E foi aceito, então, tanto pela editora quanto pelo jornalista, que fosse feito então dessa forma. Jung também colocou como observação de que o próprio jornalista, esqueço sempre o nome dele, o Joe Freeman, ele deveria intermediar essas negociações e contatos com a editora, porque ele também já não estava mais com disposição para fazer isso. Então Jung terceirizou, fez as separações ali de compromissos de cada um. O jornalista Joe Freeman, ele participaria de todas as negociações e ajustes com a editora, e a Mary Louise von Franz, sua aluna direta, ela faria as intermediações com outros autores e ficaria também responsável pelo término do livro, caso ele não estivesse mais vivo antes, né, da sua publicação. Então, esse aqui, dito tudo isso, este aqui é o sumário do livro, com o primeiro capítulo sendo escrito pelo Jung. Aí você pensa, ele só escreveu um capítulo, né? Então, o capítulo dele começa na página 115 e termina na 132. É praticamente um livro, né, Jung? Aí depois nós temos o segundo capítulo com o primeiro capítulo do Jung, chegando ao inconsciente, maravilhoso. O segundo capítulo, os mitos antigos e o homem moderno. Terceiro, o processo de individuação. Quarto, simbolismo nas artes plásticas. Quinto, símbolos de uma análise individual. E a conclusão com Mary Louise von Franz. E o que aconteceu é que, de fato, Jung faleceu antes da publicação desse livro. Então, Jung não viu a publicação do livro. Todos os artigos eles já haviam sido escritos, já tinha havido uma leitura inicial, primeira, vamos colocar assim, dos capítulos pelo Jung, mas uma revisão final e a própria conclusão do livro, né, enfim, não foi vista pelo Jung. Ele faleceu na reta final ali do livro, ficando de fato Mary Louise von Franz com a revisão final, a escrita da conclusão e os últimos ajustes a serem feitos. Tá? Esse livro ele tem 447 páginas. Essa minha edição é a terceira edição brasileira. Ele foi publicado originalmente em 1900, eu acredito que foi em 64 que o livro foi publicado, e se eu não me engano, Jung faleceu em 62. Se eu não me engano, Jung faleceu em 62 e a publicação do livro aconteceu de fato em 64. Essa minha terceira edição, ela é de 2017, pela HarperCollins do Rio de Janeiro, tá? Então, até quando a gente fala nesse livro, O Homem e seus Símbolos de Jung, na verdade, ele é descrito como concepção. Ele teve a ideia, né, de
fazer dessa forma e ele fez a organização, então a concepção e organização de Carl Gustav Jung. Tá? Dito todas estas histórias, falando sobre mostrando, acho que antes eu vou mostrar um pouquinho aqui do livro. O livro tem muitas ilustrações, então isso daqui, por exemplo, é do próprio capítulo do Jung, ó. Tem muitas ilustrações. Ai, gente, desculpa aí quem não gosta de rabiscar livro, mas os meus livros são todos assim. Aquela fotinha que conhecemos. Tá aqui, ó. Os mimosos todos juntos, mimosos e mimosas. Uma galera importante, que nunca mais teremos tanta gente importante. Uma foto só. Aqui. Então ele é um livro muito ilustrado. Tá? Aqui já é um outro capítulo. Então são várias ilustrações ao longo dos capítulos, tá? Eu acho que, na verdade, os que tem menos... Não, eu ia dizer que os que tem menos ilustração da Mary Louise France, mas também não é tão menos assim. Né? Deixa eu ver aqui, alguma outra... Enfim, tem essa edição, pelo menos que eu tenho, ela tem tanto ilustrações coloridas como preto e branco, tá? E aí... Jung sonhou que falava para uma multidão. E a ideia lá do editor, do proprietário da editora, era que fosse um livro com uma linguagem popular, com uma linguagem mais voltada realmente para o grande público. E aqui vamos falar sobre os pontos positivos e pontos negativos do livro. Tá? Pontos positivos. Se você quer realmente, de fato, ter uma ideia geral da teoria junguiana, com certeza, esse aqui é o melhor livro por todos aqueles motivos que eu coloquei no início do livro. No entanto, ponto negativo é que, se você está pensando que, por Jung ter escrito numa linguagem simplificada, voltada a um público maior do que ao que ele se dedicava até então, você acha que vai encontrar um livro com um vocabulário ali de mesa de bar? Você está muito enganado, porque a leitura simples, a escrita simples, a comunicação popular de Jung já não é café com leite, já não é assim, ó, pouco manteiga, que todo mundo vai conseguir. Não, tá? Então, assim, com certeza é uma leitura muito mais simples. O vocabulário, com certeza, é muito mais simples. Lembrando que, como eu disse até anteriormente, Jung palestrava, fazia muitos eventos e formações para médicos. Em geral, a maioria do seu público eram médicos. Então, claro que é um vocabulário diferenciado. Além de, Jung foi um grande estudioso de filosofia. Isso também traz ali uma série de conceitos que muitas vezes também não são tão dados assim, fáceis de compreendermos de pronto, sem fazer ali uma pesquisa do real significado daquilo, né? Então, ao contexto e às obras que Freud, ao contexto e em comparação às obras de Jung, de fato, esse aqui é mais simples. Mas não que seja assim, ó, facinho, facinho, facinho. Isso não. Então, não espere uma leitura muito dada. Há também um grande nível de aprofundamento e também uma necessidade aí de repertório, de conhecimento de mundo, de mitologia, de filosofia, para você conseguir realmente tirar proveito dessa leitura e ela ficar uma leitura fluida. Senão, talvez
se mostra ali um pouco complexa, tá? Então, pontos positivos, pontos negativos, a quem eu indico este livro, tá? Esse livro eu indico para absolutamente todo mundo que queira estudar algo de Jung. Porque tem muita gente aí, trago novamente ali o conceito da minha formação dentro das terapias integrativas, dentro da astrologia, oráculos, o quanto muitas vezes se cita Jung, arquétipos, luz, sombra. E não só cita-se, né, falando isso, mas ainda coloca ali o nome do Jung no meio, assim como Jung disse. E aí muitas vezes não tá falando não o que o Jung disse, é um conceito que outra pessoa criou com base no Jung, outra pessoa, alguém pegou o nome e usou de uma forma completamente diferente, não é Jung. Então, quem quiser usar os termos, as definições, os conceitos de Jung de fato, com base no entendimento que Jung tinha, e lembrando, é o último livro que ele escreveu, então aqui a gente está falando no conceito fechado, de como ele terminou a vida entendendo esses conceitos que ele criou. Esse livro aqui vai ser válido para absolutamente qualquer pessoa que queira ir diretamente na fonte do que de fato Jung falava, acreditava, tá? Então eu indico ele para absolutamente qualquer pessoa. Quem for das áreas integrativas, holísticas, vai ser muito, muito interessante, porque o livro, vários capítulos do livro falam sobre mitologia, arte terapia, falam, claro que além de todos os conceitos, né, ligados a Jung, como luz, sombra, enfim, arquétipos, tá? Tem também os temas de contos de fada, tem também os temas de prática, então tem relatos ali também de prática da psicoterapia. Claro que tudo resumido, tudo breve, mas tem uma pincelada de cada uma dessas coisas. Então, para terapeutas integrativos, com certeza vai ser uma leitura bem interessante. Inclusive, caso não seja nem a intenção fazer uma formação completa sobre Jung, mas falar certo, dizer certo o que Jung realmente dizia, tá bom? Então, meus amores, espero que eu tenha contribuído com o incentivo a esta leitura e concluo esse vídeo dizendo que realmente é muito válido começar os estudos de Jung pelo homem e seus símbolos. Tanto começar no sentido de vai começar por esse e vai ler todos, ou mesmo ler só esse, mas aqui você já ter um panorama geral realmente do que é a teoria junguiana ali. Como Jung morreu acreditando e desenvolvendo os seus conteúdos, tá bom? Um grande beijo a cada um, a cada uma, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!